O livro da serpente gigante mencionou que a maldição tinha que ter estatísticas menores que o feitiço. Se qualquer estatística do alvo for maior, a força dessa maldição seria reduzida em mais da metade. Lei Lin descobriu que, uma vez que a maldição tenha terminado, o conjurador ainda teria que enfrentar a ira de um espírito vingativo que foi convocado no processo. Foi absolutamente ridículo. Com tantos pré-requisitos, e sendo apenas capaz de lidar com alvos com estatísticas mais baixas, finalmente tendo que sofrer a reação de um espírito vingativo. Na opinião de Lei Lin, esse tipo de maldição não era muito útil. No entanto, File satisfez este requisito apenas para a direita. Ele havia acabado de avançar e embarcou no caminho mais simples. As várias estatísticas eram inferiores a Lei Lin. Além disso, ele já havia coletado seu perfume quando ele estava com Bic anteriormente. Somando-se as várias razões, File se tornou o primeiro sacrifício de Lei Lin para praticar a maldição. Eu sempre sinto que há algo errado com essa maldição, é melhor usá-la menos no futuro. Lei Lin tirou a poeira do corpo dele. No entanto, com o desaparecimento do grande magus de Serroma, as pessoas na costa sul que podem reconhecer essa maldição estão quase mortas, sem mencionar quem foi o conjurador. Não importa como a família de Flores de Ouro Roxo investiga, eles não poderiam rastrear isso de volta para mim. Se Lei Lin pudesse evitar tais problemas e remover todos os vestígios de si mesmo, ele o faria, sem nunca deixar pistas. Depois que a tarefa foi concluída, Lei Lin deixou o reino dos Polefield. No ducado de Ilan, numa estrada larga, uma carruagem negra de cavalos continuava em alta velocidade. As rodas de madeira, galvanizadas pelo ferro, soltavam rangidos. Como não havia funções de amortecimento, a subida e descida da carruagem era extremamente grande, de modo que o passageiro dentro da carruagem puxada por cavalos não tinha uma boa viagem. Parece que esta carruagem de cavalos alugada tinha todo tipo de passageiros. Havia um velho de barba branca com sua neta, mulheres devassas e até mesmo aqueles comerciantes que usavam bonés abraçando seus pertences com força. No meio deles, havia um jovem negro encapotado. Os jovens tinham cabelos negros puros com algum brilho. Seu rosto bonito tinha um sorriso radiante, o que o fez ter um carisma estranho, mas forte. Essa pessoa naturalmente era Lei Lin. Depois de usar a maldição para matar File, ele não tinha mais preocupações, então ele deixou o reino de Polefield imediatamente. Embora as planícies da montanha Zitermun fossem bastante perigosas para os acólitos, Lei Lin, que era um arcano que ultrapassava os Magirank normais, tratava-o como uma caminhada em seu quintal. Era um lugar onde ele podia andar livremente. Depois de chegar ao ducado de Ilan, Lei Lin finalmente relaxou. Desde o armistício, houve paz entre a Abyssal Moonforest Academy e o Sage Gotonwuchi. No entanto, com o crescente grau de hostilidade, até mesmo os poderes do reino secular foram afetados. Houve notícias de que esses dois grandes reinos iriam à guerra mais uma vez. Nenhuma misericórdia seria dada aos magos oficiais dos dois reinos. Uma vez vistos no território do inimigo, eles seriam cruelmente caçados. Com grande parte dos problemas, Lei Lin começou a se sentir mais relaxada. Ele abandonou a noção de arar suas viagens como um lobo solitário e, em vez disso, fez uso de métodos seculares para conduzir suas viagens. Como ele não optou por ingressar na Abyssal Moonforest Academy após sua promoção, Lei Lin não foi afetada ou restringida pelo armistício. No entanto, ele ainda estava em uma posição precária. Como um traidor da Abyssal Moonforest Academy, e sem intenção de se juntar ao Sage Gotonwuchi, ele teve que ser cuidadoso enquanto estava em seu território. A mistura entre os humanos normais parecia ser uma boa maneira de viajar. A desvantagem era que as condições de tráfego durante a viagem com os plebeus eram muito ruins. Uma carranca cruzou o rosto de Lei Lin quando ele experimentou as congestões caóticas e o odor rançoso emitido pela carruagem.
Se houvesse uma maneira alternativa de viajar, ele teria, há muito tempo, descido desta carruagem. Em meio à experiência imunda a bordo da carruagem, Lei notou uma criança vestida de rosa sentada à sua frente e soltou um breve sorriso. A criança adolescente tinha um par de olhos de safira e pele branca leitosa. Ela viu Lei sorrindo para ela e sorriu de volta para Lei. A avó da menina sentada ao lado dela viu a interação e imediatamente puxou-a para perto ao seu lado. Ele sussurrou palavras no ouvido da criança, o que fez com que ela rapidamente evitasse a atenção de Lei. Embora difícil de ouvir, era mais provável que fosse um aviso contra os perigos que espreitavam do lado de fora. Depois disso, o avô de barba branca encarou ameaçadoramente os olhos de Lei como sinal de advertência. Não afetado pela hostilidade do avô, Lei soltou uma risada. Lei sentiu uma aura de familiaridade da menininha. Embora apenas 12 ou 13 anos de idade, ela já exalava uma quantidade estranha de charme, fazendo com que os passageiros da carruagem constantemente roubassem olhares para ela. Até mesmo Lei ficou fascinado pela menininha. Depois de observá-la por mais um pouco, Lei chegou à conclusão de que ela tinha a linhagem de um feiticeiro. A força dos Warlocks veio das linhagens. Seus descendentes também carregariam traços de sua linhagem. No entanto, foi extremamente difícil desenterrar essa força novamente. Por exemplo, a linhagem desta menina já era extremamente magra. Além disso, não havia ondas de energia vindo dela. Ela era a mais regular dos humanos, nem mesmo um acólito. Além disso, quanto mais longe da primeira geração Warlock, a linhagem se diluiria lentamente ao longo das gerações, finalmente se transformando em humanos normais novamente. No entanto, na segunda e terceira gerações, ainda havia bastante linhagem de sangue de boa qualidade herdada. Por isso, os Warlocks tendem a se reproduzir frequentemente para estabelecer sua própria família. Lei, por exemplo, era uma linhagem de primeira geração. Se ele tivesse descendentes, a linhagem de seus filhos e netos também teria a força da serpente Kemoin gigante. Este cenário era um pouco semelhante às famílias dos magos, mas diferente. A principal coisa que os magos queriam transmitir era a sua aptidão para a alma. Cada geração pode ser um ser humano normal sem aptidão. Além disso, embora tanto os feiticeiros quanto os magos mantivessem a linhagem em consideração, os magos não se importariam de aceitar sangue fresco para elevar os genes transmitidos pela família, o que às vezes poderia exceder a dos ancestrais. No entanto, os Warlocks eram diferentes. Eles reverenciavam a pureza das linhagens, para proteger a pureza das linhagens e da alma através do casamento de parentes. Para eles, se um forasteiro se juntar à sua família, não apenas aumentaria a densidade da linhagem, como também contaminaria sua linhagem. Além disso, os descendentes que herdaram a linhagem de Warlocks acharam extremamente difícil avançar para um mago oficial. A menos que eles encontrassem uma técnica de meditação de alto grau que fosse adequada para a linhagem deles. Em circunstâncias normais, essas coisas geralmente eram transmitidas da primeira geração. No entanto, uma vez que a densidade da linhagem se dilui, ou se a herança da técnica de meditação de alto grau parou, foi muitas vezes o começo do declínio da família Warlock. Quando uma família de magos declina, havia a possibilidade de seus descendentes trazê-lo de volta à glória. No entanto, era extremamente difícil para as famílias de Warlock fazerem o mesmo. A menos que o descendente tenha encontrado a fonte original da linhagem, ou através de outros métodos para reabastecer a força das linhagens. No continente central, havia 3 escolas de pensamentos. As famílias consistiam naquelas que reverenciavam técnicas de meditação de alto grau, aquelas com linhagem sanguínea ou alguma outra variedade do magistério. Estes foram os 3 principais representantes no continente. Esta informação e notícias naturalmente vieram do livro da Serpente Gigante escrito pelo grande mago Serrom. De alguma informação que o grande mago Serrom havia revelado,
Ele provavelmente estava no continente central, mas por alguma razão desconhecida, ele foi para a costa sul. Como Lei Lin era um Warlock Rank 1, ele era extremamente sensível à sua espécie. No corpo do velho velhote, Lei Lin não conseguiu detectar um único vestígio da linhagem. Era muito evidente que ele não era o avô biológico daquela menininha. No entanto, esse velhote não era um ser humano normal. Lei Lin detectou um rastro de ondas de energia do acólito dele. Olhando para o poder, ele pertencia a um acólito de nível 2. Interessante. Uma dona de casa. Ou adoção. Lei Lin sorriu desculpando-se e continuou com sua ponderação. O que era inegável era que Lei Lin tinha um interesse extremo em seu mesmo tipo. Embora fosse mais provável que nenhuma técnica de meditação de alto grau pudesse aparecer nela. Mesmo se houvesse, Lei Lin não iria usá-lo, a menos que ela tivesse a linhagem de tipos de cobra. No entanto, como descendente de outro Warlock, Lei Lin teve uma amostra de comparação muito boa sobre como desenterrar sua própria força da linhagem. Além disso, ele queria tentar e ver se conseguia extrair a essência de sangue dessa garota e purificar a linhagem, para que ele pudesse obter a linhagem de outra criatura antiga. O destino da outra parte era também o Great Khan e Margaret, que coincidia com os planos de Lei Lin. Então ele naturalmente dissipou o pensamento de viajar sozinho. Quanto ao velhote de barba branca ao lado da menininha, muitas vezes via Lei Lin dando uma espiada na neta, mesmo tendo um sorriso que parecia abrigar intenções maliciosas. Então, naturalmente, sua expressão não era muito agradável. No entanto, ele não descobriu a identidade de Lei Lin, apenas tratando como um mero humano. Após o avanço anterior, Lei Lin gastou muito tempo e esforço para ter o Aiship otimiza sua habilidade de mudar de forma novamente. O efeito era maior do que antes. Embora ele não tivesse as informações de um mago oficial, Lei Lin sabia que esse velhote não conseguia discernir sua capacidade de mudar de forma depois de ativá-la. Neste momento, ele ainda não sabia completamente como usar essa menininha. Ele deveria sequestrá-la diretamente e obter o sangue, ou realizar algumas experiências enquanto a observa ao lado. Afinal, ele não sabia se o apoio dessa menininha era ou não uma família de bruxos. Embora essa possibilidade não fosse boa, Lei Lin ainda não queria correr o risco. No entanto, parecia que ele poderia desvendar os mistérios muito em breve. O canto dos lábios de Lei Lin se encolheu. Depois de tantos dias de observação, ele percebeu que o velhote estava carrancudo, como se estivesse cheio de uma grande carga em sua mente. Além disso, com o passar de cada dia, ele estava evidentemente se tornando mais impaciente, enquanto pedia apressadamente que a carruagem do cavalo se movesse mais rápido. Depois de ser rejeitado, ele ainda tinha o plano de deixar a festa. No entanto, parecia que ele se lembrava de algo, então ele só podia suportar isso e continuar na carruagem do cavalo. Parece que essa jornada não seria muito chata. Lei Lin era apenas um acólito anteriormente, então naturalmente ele não queria problemas. Se ele ainda não tivesse avançado em um Warlock, ele definitivamente seria o primeiro a deixar a carruagem de cavalo se ele conhecesse este acólito que parecia estar fugindo de algo. No entanto, tudo foi diferente agora. Na costa sul, os magos do Rank 1 eram grandes potências, muito menos para mencionar a si mesmo que era um pouco mais forte que os magos recém-avançados.